Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início ao nosso culto neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez, ó Pai, eu levanto, Senhor, minha voz para falar contigo, ó Pai. Pai, te agradeço, Senhor, por este dia, Senhor, pela tua proteção, Senhor, conosco, ó Deus. Obrigada, meu Deus, por estar cuidando, Senhor, dos nossos, ó Pai, nesta terra, meu Deus. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, o culto, ó Pai, desta noite em tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor, as irmãs, ó Pai, que vai estar trazendo a palavra, as irmãs, ó Pai, que vai estar louvando, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha agir, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Toca, Senhor, nosso coração, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, ó Pai, nesta noite, Jesus. Pai, te entregamos, Senhor, nossas casas, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai, fica conosco, ó Pai, derrama, Senhor, tua graça, tua unção sobre nós, ó Pai. Eu te apresento também, Senhor, a vida da pastora, do pastor em tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a saúde deles, ó Pai, a casa deles, ó Pai, que o Senhor não deixa faltar nada, Senhor, para eles, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Derrama a tua graça, a tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento as irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer a irmã Adriana pela oportunidade da palavra hoje. Gostaria de informar as irmãs da palavra que Deus me entregou para passar para vocês. No livro de Jó 14, versículo de 7 a 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, o que eu tiro desse texto, ele fala sobre você, que é uma alma, que é uma pessoa que foi cortada pelas mágoas da vida, afastada pela presença de Deus e fria, esfriou por causa da vida, das dores, das feridas. Mas alegra-te, porque há esperança. Deus jamais esqueceu de você. Deus está usando essa palavra para trazer você ao cheiro das águas. Águas que traz esperança, águas que traz renovo, águas que purifica e refrigera a nossa alma. Mesmo quando você acredita não ter mais esperança, ou ainda que as outras pessoas concordam com você, e alimenta até dizendo, o fim, não tem jeito, você não casa, você não tem filho, você não vai passar a prova, você não vai ser ninguém na vida. Mas deixa eu te dizer que isso realmente acabou. Esse espírito negativo, essas coisas que não provêm de Deus, você precisa repreender da sua vida. Porque é nessas horas que quando as pessoas vêm para nos destruir, é que Deus vem com a sua infinita misericórdia e diz que somente com o cheiro das águas tudo terá um renovo. Tudo, sem limitações. Então não existe, não dá, não pode, não quero, não consigo. Porque para Deus, você pode até estar cortada, mas sem raiz você não vai ficar. Deus vai e quer te levantar. Você precisa ter fé e crer que Ele está sobre todas as coisas. E sem o Senhor não somos nada. Novamente eu volto a falar assim, porque eu achei o versículo muito lindo e muito forte. Que mesmo que você está cortada, ainda há esperança para a árvore cortada. Tremendo, Jesus. Jó diz 14, 7, 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Deus abençoe a todas e ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.
Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Te damos todo louvor e toda adoração, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Espírito Santo. Aleluias. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a cada Débora pela oportunidade de estar trazendo a palavra aos nossos corações.
Agradeço a cada uma de vocês que tem contribuído para com que esse trabalho viesse a fluir de maneira tão linda com a graça de Deus através de nossa vida. Amém, irmãs? Eu vou estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Números, no capítulo 21. Eu vou estar lendo no versículo 4 ao 6, que diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem o fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Amém? Irmãs, nós conhecemos essa passagem onde, através de Moisés, o povo de Israel foi liberto das garras de Egito enquanto estava vivendo aquela vida de escravidão. A palavra de Deus nos relata que eles oraram durante 430 anos para que o Senhor ouvisse o clamor deles e mandasse um socorro ali para que eles pudessem ser libertos. Então, quando o Senhor enviou Moisés ali para libertar eles e conduzir eles da cidade do Egito até a cidade prometida, eles começaram a murmurar. A palavra de Deus aqui no livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4, fala que eles disseram que a alma deles estava angustiado na caminhada. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés pelas dificuldades que eles encontraram no caminho. Eles reclamavam no sentido em que a caminhada era longa, que a caminhada era difícil, que eles não tinham água, que eles não tinham pão. Eles chegaram a dizer: por que vocês nos tiraram do Egito para que nós sofrêssemos nessa dificuldade aqui no meio desse deserto? Ou seja, a vida que nós estávamos vivendo na escravidão de Faraó estava melhor do que hoje, do que nós estávamos passando. E aí eles ainda disseram: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Que pão que era esse, irmãos? Era o maná do alto do céu que o Senhor enviava para suprir a necessidade do povo durante a caminhada, para saciar a fome do povo. O Senhor estava cuidando deles no mínimo detalhe. O Senhor enviou ali um homem de Deus para guiá-los durante a caminhada do Egito à cidade prometida. O Senhor enviava ali todos os dias alimento fresco, e eles não reconheciam o cuidado de Deus. Eles não viam a mão de Deus sobre eles. E isso levou a alma deles a angustiar e levaram eles à murmuração. De tanta reclamação, eles chegaram na conclusão em dizer que aquele pão era um pão vil. Eles disseram aqui no capítulo 5, nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles chegavam a falar que a alma deles estava impugnando de comer aquele alimento ordinário. Na tradução do dicionário, eles diziam assim: esse pão está sendo ordinário, este alimento que está mandado para nós. Eles não davam valor. Tudo que vem de Deus para a nossa vida é o melhor. Deus, ele tem o melhor. Nunca que nós, como pais, nós vamos dar coisas ruins para os nossos filhos. E Deus nunca faria isso com nenhum de nós. E naquele tempo não foi diferente. Deus preparava o melhor para eles todas as manhãs. Maná fresco do alto do céu, nós conhecemos. E eles reclamavam. No Salmo 78, mostra para nós algum motivo de tantas reclamações. E são motivos que nós temos que parar para analisar a cada um deles, para ver na nossa vida o que está nos levando à murmuração, à reclamação, o que é que está nos tirando o foco, não permitindo
que nós venhamos a reconhecer o cuidado, a misericórdia, o amor de Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos encontrou neste mundo perdido, o Senhor, Ele já tinha ali um propósito. O Senhor já tinha ali uma promessa que iria se cumprir na nossa vida. O Senhor já tinha o nosso caminho, o Senhor já tem o nosso caminho preparado. A Fernanda pregou aqui para nós alguns dias atrás e ela falou que a única coisa que vai impedir que a promessa de Deus não se cumpra na nossa vida somos nós mesmos. E nós temos que ter cuidado com a nossa murmuração. Nós temos que ter cuidado de estar trazendo problema onde não tem, na verdade, problema. Murmurar com uma coisa que nós já temos e não enxergar que Deus já tem entregado na nossa mão e ficar reclamando e ficar dizendo que o Senhor não está cuidando de nós, que o Senhor não está nos vendo. Por que o Senhor está enxergando uma e Deus ainda não me enxergou? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ver Deus nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas da nossa vida, porque o Senhor está conosco a todo momento, cuidando de nós a todo momento. Quando nós temos o nosso espírito, a nossa alma voltada para Deus, nós temos um coração grato, nós reconhecemos as mínimas coisas que o Senhor manda através de uma pessoa, até dentro da palavra dele. A nossa alma, quando está angustiada, e nós lemos e nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza na palavra de Deus. É o cuidado de Deus com a nossa vida na caminhada. Eu sempre falo uma coisa aqui na minha casa, que nós devemos trazer na nossa mente tudo aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? As promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia nos fala que o que Deus tem para nós é coisas boas, é coisas perfeitas, é coisas agradáveis. Nós temos que deixar as murmurações de lado e focar mais e procurar a obedecer às leis, às ordens daqueles que Deus colocou para nos levar até a cidade prometida. Quem são esses? Os nossos pastores. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender, de ouvir, de obedecer. Vocês não creem que os nossos pastores são pessoas enviadas de Deus, homens de Deus aqui na terra, para poder nos conduzir à cidade prometida? É difícil nós andarmos numa caminhada, nós estarmos numa direção, só murmurando, só reclamando, como foi esse povo de Israel. Esse povo de Israel se levantou contra Deus, se levantou contra Moisés. Quantos se levanta contra os pastores, se levanta contra Deus, murmurando, não vendo a mão de Deus, não vendo o cuidado de Deus através deles para a nossa vida? Sabe o que acontece? Acontece como aconteceu com eles. Eles antes não tinham problema, eles antes não tinham dificuldade nenhuma, mas eles passaram a ter. Porque diante de tanta reclamação, diante de tanta murmuração, mais adiante lá no capítulo 8, o que o Senhor fez? Não, no 6 ainda. Não no 8, no 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Ou seja, a promessa que o Senhor tinha para a vida de todos, quando o Senhor libertou eles ali do Egito, a promessa era para todos. Em momento algum o Senhor falou assim, está selecionado somente esses. A promessa é para todos. Só vai alcançar a terra prometida aqueles que querem. Aqueles que querem obedecer à lei de Deus através dos profetas que o Senhor manda, através dos homens de Deus que o Senhor manda.
Só vai alcançar a terra prometida aqueles que focar, aqueles que quiserem viver uma vida espiritual, não uma vida carnal. Quem está no Espírito, anda pelo Espírito, aqueles que estão na carne, anda pela carne, a Bíblia nos diz isso. E a Bíblia relata que morreram, quando o Senhor enviou as serpentes ali que morreram, ou seja, a promessa deles acabaram ali. Mas o Senhor é tão misericordioso que quando o povo reconheceu e veio diante de Moisés e disse: havemos pecado, porque nós temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós essas pestes. O engraçado é que, olha só, eles levantaram contra Deus, eles se levantaram contra o enviado de Deus para a vida deles. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo, se eu tô dentro da igreja, o Senhor já falou comigo desde o início, quando eu cheguei ali na igreja Betel, que quem me colocou ali foi o Senhor e que eu só iria sair dali no tempo que o Senhor me tirasse. E eu tenho temor de Deus na minha vida. Desde quando eu ouvi isso bate na minha cabeça todos os dias. O Senhor já me disse que quem me plantou ali dentro foi o Senhor. Se o Senhor me deu os meus pastores como enviados dele, eu tenho que seguir e obedecer aquilo que eles vão nos instruir. Se eles errarem, problema vai ser deles com Deus, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que ser guiada por eles, eu tenho que ouvir e obedecer a lei do Senhor através da vida deles. Vamos estar atentas, irmãs. Vamos estar atentas para que nós não venhamos perder o nosso foco, para que nós não venhamos matar as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. No Salmo 78 fala que o povo de Israel, eles não possuíam um espírito fiel a Deus, que eles recusavam a obedecer à lei de Deus. Através de quem? Através do enviado de Deus para a vida deles. Quem era o enviado? Moisés. Nós também temos um enviado de Deus para nos guiar. Não é verdade? Então, quando eles estavam desobedecendo o que Moisés falava para eles, eles não estavam desobedecendo, não era Moisés. Eles não estavam deixando de ser direcionados, não era por Moisés, era a Deus. Moisés era simplesmente o enviado de Deus para a vida deles. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então eles foram diante de Moisés e pediram a Moisés que orasse ao Senhor. Nós temos que ter cuidado porque nós podemos nos levantar contra os nossos líderes, nós podemos nos levantar contra o enviado de Deus que o Senhor mandou para nos ajudar na nossa caminhada. Mas uma hora a gente vai ter que calçar a nossa cara e voltar diante deles para nós reconhecermos o nosso erro e falar: clama ao Senhor por mim, porque eu pequei contra você, eu pequei contra Deus, eu falei de você e falei de Deus. E foi diante de Moisés que eles tiveram que voltar, reconhecer que eles erraram. Por que eles mesmos não clamaram a Deus? De tão errado que eles sabiam que eles estavam. Eles sabiam que eles tinham que voltar lá atrás, pedir perdão a Deus e confessar a Moisés que ele estava falando dele. Então Moisés, o que Moisés fez? Moisés, ele orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente ardente e põe nela sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. O Senhor estava dando mais uma ordem. O Senhor ouviu o que o povo pediu através de Moisés, mas o Senhor estava deixando ali mais uma ordem. E o Senhor queria ver se aquele povo ia obedecer. E ouvir o que Moisés disse para eles e obedecer. Era simples
mente uma estátua de uma serpente que o Senhor levantou ali, e eles tinham que somente olhar. Todo aquele que olhasse, mesmo que ele tivesse sido mordido pelaquela cobra, ele ia ser curado e ele ia viver. O ato que o Senhor queria deles era um ato de obediência. E todo aquele que olhou para aquela serpente, ele de fato, assim como o Senhor prometeu, eles viveram. Só que aí já passaram outro problema, eles já criaram outro problema. Eles colocaram tanta fé. A fé que eles pediram a Moisés que orasse ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor levantou aquela estátua. Eles tiraram novamente o olhar de Cristo. E voltou o foco deles para aquela serpente. Começaram a adorar aquela imagem daquela serpente ali. E o Senhor novamente se entristeceu com eles. Porque aquilo ali era somente um ato de fé. Como Naamã, quando o Senhor pediu para que Naamã mergulhasse 7 vezes naquele rio Jordão. A cura não estava naquela água. A cura não estava em cada vez que ele mergulhasse ali, como uma dose de um medicamento que nós tomamos para sarar uma dor, uma enfermidade qualquer na nossa vida. Mas a cura estava na fé. Ele tinha que crer que o 7º mergulho dele era um ato de obediência e fé que ele teria com aquilo que o Senhor disse para ele poder fazer. Irmãos, o plano que o Senhor tinha de resgate para a vida daquele povo, desde que eles foram libertos daquele cativeiro, Deus não queria abrir mão deles de forma nenhuma, assim como Deus, ele nunca vai abrir mão da minha e da sua vida. Por nada neste mundo o Senhor vai abrir mão de nós. E o Senhor sempre dando uma chance para aquele povo, quando ele ordenou que Moisés levantasse aquela estátua ali, Deus queria ver daquele povo uma atitude de fé, uma atitude de obediência, crendo que ao focar naquela cobra, tirar os olhos de tudo ao redor deles e focar somente naquela cobra, eles poderiam ser salvos da morte daquela cobra envenenada quando eles eram picados. Era só um ato, só uma atitude de fé, de credulidade, de obediência. O Senhor queria ver neles que eles dependiam do Senhor naquela caminhada. No livro de João 3, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Era o que Deus queria, que eles fossem levantados. O Senhor não queria que nenhum deles se perdesse. No 15 fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses são os planos do Senhor para a minha vida e para Sangue derramado
glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quero em primeiro lugar pedir ao Senhor perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, pensamentos, ações e atitudes. Agradecer ao Senhor por esse trabalho que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar, pelo culto online que tem sido feito todos os dias. Agradecer ao Senhor pela vida das irmãs, as que participaram da liturgia, as irmãs que vão estar ouvindo, que ainda não ouviram, mas que estarão escutando o que foi ministrado hoje, vão escutar mais tarde ou amanhã, que a vida delas também possam ser alcançadas. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelos nossos lares, pelos nossos esposos, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada uma de nós. Agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada, que foi bênção no nosso coração, pelos louvores, e pedir ao Senhor que nos dá descanso no restante dessa tarde, nos guarda, nos dá livramento. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos dê um fim de semana abençoado, nos dá uma noite de descanso. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. E mais uma vez eu peço ao Senhor que nos perdoa, se nós entristecemos o Senhor, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.